Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é Thiago Benedetti e deixa eu te perguntar: o melhor método do mundo resolve a tua vida? Se você pensa em método de estudo, basta ter o método que tá tudo bem e você vai conseguir aprender e pronto? Não. Quando a gente fala, né, dessa coisa toda de estudar e aprender, a gente gosta de pensar que pode existir talvez um método mágico, um método muito bom, um método que seja, sei lá, o melhor de todos e que esse método garanta que, bastando utilizar ele, você vai aprender e vai ter sucesso. Seria lindo se fosse assim, mas não é tão simples. Nessa aula, eu quero te mostrar que o método, mesmo que seja o melhor método do mundo para fazer alguma coisa, ele não vai ter interferência nenhuma se você ignorar aquilo que a gente vai chamar aqui de parâmetros de aprendizagem. São aqueles parâmetros que vêm antes do método. Eu vou te mostrar aqui no quadro, vou começar a rabiscar aqui algumas coisas daqui a pouco, e eu quero te mostrar alguns parâmetros que você precisa considerar, que você precisa lembrar que existe, que você precisa ter ali, né, no seu radar de atenção, para que daí sim o seu método funcione. Né, nos trabalhos e aulas que eu apresento aqui no Aprenda Mais, né, nos diversos cursos dentro do Aprenda Mais, inclusive, eu sempre falo de métodos, né? Tem método para anotar, eu falo muito de mapa mental, por exemplo, como sendo um método de anotação. Existe a engenharia reversa, que é um método de resolução de questões. Existe a prática deliberada, que é um método de revisão. E tudo isso é método, mas eles não funcionam para nada se você ignorar o que vem antes. Então, o tema dessa aula é o que é que vem antes do método. Quais são os parâmetros de estudo que vão dizer se você vai ou não aprender alguma coisa. Então, vamos lá, olha só. Eu vou abrir aqui o nosso quadro para rabiscar algumas coisas e quero que você preste bastante atenção e que talvez até anote algumas coisas aqui ao longo dessa aula, porque tem coisas que a gente precisa entender. Então, olha só, o que vem antes do método? A gente costuma pensar, né, que o método é talvez a principal coisa que determina o teu estudo. Né? Então, eu vou começar aqui de baixo para cima. E quando a gente fala de método, é legal pensar que nós temos aqui o seguinte, ó, tem método para tudo, né, quando a gente fala de estudar. Tem método para leitura, tem método que funciona e método que não funciona, tem métodos melhores e métodos piores. Né? Então, quando você quer fazer uma boa leitura, existem bons métodos para isso, como a leitura rabiscada e o savory. Existem métodos de anotação que você usa para fazer resumos e anotações de estudo, né? Anotação de aula, anotação de qualquer coisa. Por exemplo, um mapa mental, que é o meu favorito. Existe método de resolução, como por exemplo engenharia reversa. Existe método de revisão, como por exemplo a prática deliberada. Então tem método para tudo. Só que esse método aqui, ó, tanto faz, né, o método que você usa, ou às vezes não faz a menor diferença que método você usa, se você ignorar o que vem antes. O que vem antes, então? O que eu quero chamar aqui a tua atenção? O que vem antes do método em si são esses parâmetros aqui, que determinam se o método vai ou não ter efetividade. Então, antes do método, existe a atenção, existe a motivação, existe o estado de vigília e considerações sobre o teu sono. Então, presta muita atenção nisso aqui. Por quê? Porque de nada adianta você usar um método de estudo se qualquer um desses outros não estiverem alinhados. Então, vamos pensar que sono, vigília, a condição de motivação e atenção são parâmetros que você vai ter que meio que calibrar aqui dentro da tua cabeça. Para daí, quando eles estiverem calibrados, né, você ter a potência máxima do seu método. Então, vamos lá. Seguinte, o sono, por exemplo. O sono, você tem que entender o quê? O sono é, então, o primeiro parâmetro absoluto aqui para tudo que a gente vai pensar, certo? E por que o sono? Porque o sono, ele cria uma condição, né, dentro do contexto da neurociência, ele cria condições para que você tenha todo o teu corpo funcionando, né, da melhor forma possível. E quando a gente fala de estudo e aprendizagem, o que você tem que entender do teu sono? Duas coisas. Primeiro, é durante o sono que você cria memória, principalmente durante o sono. Em outros momentos também, mas principalmente durante o sono. Então, quando você transforma aquele conhecimento que está num campo, né, de memória de curto prazo no teu cérebro, e quando você transforma esse curto prazo, essa memória de curto prazo, numa memória de longo prazo, e quando você começa meio que gravar, né, e gerar realmente memorização da aprendizagem, você precisa do sono para isso. Você faz um processo chamado de consolidação. Então vamos lembrar que aqui, quando a gente fala de sono,
existe esse processo de consolidação, que é fundamental para você transformar memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. E é aí que a gente fala que você aprendeu, né? Se você aprendeu, você consolidou. E essa organização do que você aprende ou não depende do sono. Só acontece no sono. Ou pelo menos a gente pode falar que acontece na maior parte durante o sono. Então você precisa dormir para ter aprendizagem. Olha que louco, você só aprende quando dorme, tá? E aí, quando a gente fala desse sono, a gente está falando de um sono que tem quantidade e qualidade, certo? Então, dormir não é só dormir 8 horas, mas tem que ter uma qualidade do sono. Por quê? Porque essa qualidade de sono garante também algo a mais. Durante o sono, você faz uma espécie de limpeza, certo? Imagina que o teu cérebro, ao longo do dia, enquanto você está acordado, trabalhando, pensando, refletindo e fazendo mil coisas, comendo, etc., o teu cérebro ele vai produzindo substâncias. Essas substâncias elas vão se acumulando ao longo do dia e elas vão deixando o teu cérebro sujo, digamos assim. E esse teu cérebro sujo, ele não é efetivo, né? Ele não funciona tão bem. Ele não permite que algumas coisas funcionem tão bem. Então, quando você dorme, além de promover a consolidação, que é a transformação da memória de curto prazo em longo prazo, você também promove a limpeza do cérebro, que cria condições biológicas para que você consiga chegar no próximo estágio. Ou seja, o estudante que não dorme não só não aprende, como pouca efetividade tem em todo o resto que vem depois, tá? Então, primeira coisa de todas, você precisa dormir. Se você dormiu, aí beleza, você consegue entrar no segundo ponto aqui, que é a condição de vigília. Quando você acorda e dorme mal, você passa o dia inteiro meio sonolento, meio assim, meio leso, certo? Agora, quando você dorme bem, na quantidade certa e com qualidade, você está numa condição de vigília, de prontidão, de alerta, certo? E aí, essa condição de vigília te deixa ligado, te deixa acordado. Por isso que às vezes é bom você tomar um banho gelado antes de estudar, por isso que é bom você fazer atividade física, né? Porque isso aumenta o teu estado de vigília, isso te deixa mais desperto, né? Então isso aqui cria condições no campo, vamos falar do campo bioquímico mesmo, do teu cérebro, que permite que o teu cérebro fique, digamos, acordado. Ele está realmente acordado dentro do seu corpo, certo? Então, é bem óbvio, né, pensar que o teu estado de vigília depende do teu estado de sono. E para você entender isso, é só você pensar. O que acontece quando você estuda já cansado ou sonolento? Né? O teu estudo não rende, nada rende, na verdade. Você não consegue fazer nada, você não consegue manter concentração, você não consegue manter um estado de presença, porque você simplesmente quer dormir, certo? Então, o estado de vigília ele é fundamental para permitir que você consiga ativar a sua concentração, a sua atenção e tudo que vem pela frente, beleza? Então, com o sono em dia e com a sua vigília calibrada, lembrando que ela pode ser, né, influenciada por café, por exercício físico, por banho gelado, por exposição à luz do sol, alguma coisa assim você pode fazer para melhorar a tua vigília. Quando você está calibrado com a tua vigília, aí entra o terceiro ponto, que é a motivação. E essa motivação aqui, galera, ela não tem assim muito daquela coisa meio esotérica, meio assim, tipo, ai, nossa, eu preciso encontrar, né, a minha motivação. Motivação é uma coisa que você produz, é uma coisa que você cria. E motivação, basicamente, o que que é? É a capacidade de promover esforço, certo? Então, a motivação é o quê? É o motivo da ação. É quando você tem um porquê para fazer alguma coisa, certo? Então, digamos que eu tenho que estudar porque eu quero passar no Enem, por exemplo. Ou quero passar num concurso. Ou eu preciso estudar para aprender alguma coisa. Quero aprender uma habilidade, quero desenvolver uma competência. Enfim, por trás do seu estudo existe um motivo, né? E aí, quando você tem esse motivo muito claro e condições biológicas que vêm lá do sono e da vigília, você produz uma substância chamada dopamina. Essa substância, ela permite que você consiga gerar algum esforço, né? E essa dopamina, ela precisa ser produzida pelo teu cérebro e ela só vai ser produzida na quantidade certa, do jeito certo, se você estiver acordado e se você teve uma boa noite de sono. Então, dormir mal, automaticamente minha motivação para estudar já cai. E sem motivação, provavelmente você não vai conseguir estudar. Se estudar, você vai estudar na força do ódio
e muitas vezes você vai aguentar fazer isso por pouco tempo, tá? Então, você precisa ter dopamina no seu corpo, no seu cérebro, enquanto você estuda. E para isso você precisa dormir. Além disso, né, a dopamina ela pode ser produzida, estimulada em maior quantidade, né, por gatilhos. E esses gatilhos eles estão relacionados ali a algum contexto, certo? Então, algum estímulo, algum apoio, algum incentivo, um motivo muito forte, uma recompensa muito evidente, né, pelo esforço que você está fazendo, pelo estudo que você está promovendo, por exemplo. Então, se você sabe gerenciar bem a sua motivação, promovendo micrometas, metas imediatas, metas de esforço, se você entende que estudar não é visando o resultado, mas é visando um processo, você consegue gerenciar essa motivação. Só que ela também pode ser afetada, né, pelo contexto. Então, você tem ali, de repente, incentivo e apoio, ou falta de incentivo e falta de apoio. Tem aqui uma condição ou outra de estresse, né? Então, uma pessoa mais estressada, dependendo do nível de estresse e dependendo da causa do estresse, vai ter mais dificuldade para estudar. A pirâmide de Maslow também pode afetar, né, algum ponto emocional e acabar mexendo nessa motivação, né? O que é a pirâmide de Maslow? É uma forma que a gente usa para hierarquizar as suas necessidades. Então, se você tiver com as suas necessidades fisiológicas em dia, né? Se você, imagina, você vai estudar sentindo vontade de fazer xixi, se você vai estudar com sede, com fome, né? Dificilmente você vai conseguir gerenciar a motivação. A tua condição de segurança, né? A questão de pertencimento social, a sua estima, suas realizações pessoais. Quando você tem clareza sobre tudo isso, né, isso facilita também que você desenvolva a sua motivação. O fato é, se você não tiver motivação, você não estuda, tá? Esse papo furado de que motivação não importa, o que importa é disciplina, isso é papo furado. Existe uma relação entre motivação e disciplina, mas o fato é que a motivação é o gatilho para tudo. Você não estuda se você não tiver motivo para estudar. Sem motivo, você não entra em ação, daí vem a motivação, tá? Bom, assim que você, então, dormiu, se sente acordado e desperto, com energia, concentrado e tem motivo, ou seja, consegue produzir dopamina para gerar esforço, aí você vai usar essa capacidade de esforço para se esforçar com atenção. A atenção ela é fundamental para você aprender. Não adianta nada, né, você estudar em estado de desatenção. O que acontece quando você estuda desatento? Por exemplo, você estuda assistindo Big Brother, você estuda conversando com alguém, você estuda num ambiente barulhento onde as pessoas ficam conversando e vez ou outra conversa de alguém chama a sua atenção. Quando você estuda em desatenção, você nem percebe direito o que você está fazendo e dificilmente você consegue criar sentido e significado, né, com aquele conteúdo que porventura você está estudando. Então, você precisa desenvolver atenção, prestar atenção, né? E o que significa basicamente prestar atenção? Significa que você está usando energia, né, que veio da sua motivação, desse esforço, né, que você precisa promover e você precisa estar motivado para isso. E essa atenção significa o quê? Que você consegue direcionar teu pensamento. Imagina que quando você está estudando, você tem várias coisas roubando a sua atenção. E digamos que o seu estudo é isso aqui de azul, isso aqui de vermelho. Sei lá, uma TV ligada, aqui é alguém conversando, aqui é uma música tocando, aqui é alguém que passou perto de você, aqui é alguém que você viu numa janela, aqui são as coisas que tem de repente no seu ambiente de estudo, ou pode ser a sua cama, um videogame, um computador, teu telefone, teu celular, teu WhatsApp, teu qualquer coisa. O que é prestar atenção? Prestar atenção é quando você consegue direcionar o teu foco e eliminar essas distrações, certo? E aí conseguir direcionar todo o teu pensamento, todo o teu intelecto para um único ponto, que é o teu estudo. Isso exige esforço. E você só vai ter esse esforço se você tiver motivo, se você tiver motivação. Então, a motivação é critério para você conseguir prestar atenção, certo? Então, se eu estou estudando agora, lendo um livro e fazendo um resumo em forma de mapa mental sobre fotossíntese, eu preciso prestar atenção. Para isso, eu preciso gastar energia. Para isso, eu preciso fazer um esforço. E para isso, eu preciso de quê? De um motivo. E esse motivo é o que vai gerar, né, a capacidade que eu tenho de promover esse esforço. Só que para eu conseguir ter essa capacidade, eu preciso estar desperto, em vigília. E para isso acontecer, eu precisei dormir, certo? Então, repara, uma coisa leva para outra. E aí, quando eu calibrei o meu nível de atenção,
aí sim eu consigo usar o meu método. Então, vamos pensar aqui. Digamos que eu estou estudando um livro, estou lendo um livro e estou estudando fotossíntese, enquanto isso eu estou fazendo aqui um mapa mental sobre fotossíntese e vou resolver algumas questões de Enem e FUVEST sobre fotossíntese para melhorar meu mapa mental. Então, para esse método, que é muito bom, funcionar, eu preciso estar atento. Para conseguir estar atento, eu preciso de motivação. Para conseguir promover motivação, eu preciso estar desperto, acordado, em vigília, em alerta. Né? Eu preciso ter alguma condição que me permita ter concentração e presença naquilo que eu estou fazendo. E para isso, eu preciso estar calibrado com o meu sono. Eu preciso ter dormido 8 horas, por aí, né? Em volta de 8 horas, e preciso ter dormido essas 8 horas com qualidade. Então, se eu conseguir dormir e aí gerar vigília para promover motivação, para daí prestar atenção, aí sim, somente aí sim, o meu método vai funcionar, certo? Agora, eu posso utilizar um método muito bom, só que eu estou desatento, porque eu estou desmotivado, porque eu estou cansado, porque eu não dormi. Então, repara como uma coisa leva a outra? Esse que é o ponto que eu queria mostrar para você, então. Quando você estuda e você sente ali que o teu método, né, que deveria ser um método muito bom, não está dando algum resultado, o motivo por trás disso pode ser essa cascata que veio antes. Podem ser esses parâmetros que vêm antes do processo de método, certo? Então você tem que ter um método legal, ok, isso é fundamental, mas para isso primeiro você precisa estar atento, motivado, em alerta e com o sono em dia. Tudo bem? Então, nessa aula eu quis te mostrar um pouquinho disso para você ter essa consciência, né? Para muitas vezes você não ficar simplesmente culpando um método. Como eu trabalho aqui com aprendizagem, orientação, deixa eu até olhar aqui para você. Né? Como eu trabalho com essa coisa toda de orientação e aprendizagem, eu vejo muitas pessoas buscando métodos, né? Encontrando métodos, trabalhando métodos, e ainda assim insatisfeitas com os resultados. E aí elas ficam naquela loucura, naquela procura, né? Do tipo, mas qual que é o método? Qual que é o problema? Será que eu sou burro? Será que tem alguma coisa errada? Será que me ensinaram errado esse método? E às vezes o problema não é no método. O problema é que você ignorou essa calibragem do que veio antes. Então, alguém que, por exemplo, dorme de menos para estudar mais tempo, já está condenando completamente seus resultados. Né? Porque o ser humano precisa do sono para conseguir aprender e para conseguir criar condições biológicas aqui dentro para que tudo aqui dentro funcione bem. Lembra, a aprendizagem é um processo complexo, que exige uma série de elementos, né, que depende de uma série de variantes, e essas variantes elas são negativamente influenciadas pela falta de sono, ou pela falta do sono no sentido quantidade, ou pela falta de sono no sentido qualidade. Então, a primeira coisa que você tem que pensar na tua vida é se você está dormindo bem, ou o suficientemente bem. Depois que você acorda, o que eu estou fazendo para manter meu corpo desperto, em vigília, em alerta máximo? Então, você tem que atribuir ali, né, de repente, alguma coisa que estimule você, como um café. Você tem que atribuir luz do sol, né? Você tem que pegar a luz do sol, você tem que olhar para a luz natural, você tem que se expor ao sol, à iluminação natural. Você precisa, de repente, fazer atividade física. Se você vai estudar à noite, um pouco mais cansado, é importante, às vezes, tomar um banho gelado ou fazer qualquer coisa que faça você acordar. Você já ouviu falar aquela história daquele concurseiro, né, que para estudar ele colocava o pé dele dentro de um balde com água e gelo, que era para ele não ficar com sono, para ficar em alerta? É tipo isso. Então, dormi bem, estou em alerta, agora eu consigo criar condições mentais para gerar motivação, desde que eu tenha um motivo para fazer o que eu estou fazendo. Aí, gerei motivação, produzi dopamina, aí eu consigo fazer o que agora? Quarto parâmetro, calibrar a minha atenção. Eu preciso estar atento ao que eu estou fazendo, para daí sim, usando o meu método, que é o quinto parâmetro, eu ter o resultado que eu espero. E aí, só quando tudo estiver calibrado, o teu método vai servir para alguma coisa. Que coisa? Vai servir para você aprender aquilo que você estudou. Tá bom? Então, queria te mostrar esses parâmetros e deixar você ciente e consciente disso tudo. Beleza? Se você tiver algum comentário ou consideração sobre tudo isso, deixa aqui, né, que a gente conversa um pouquinho mais. Espero que isso tenha te ajudado e deixado você mais consciente sobre a sua aprendizagem. A gente se vê numa próxima aula.